Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, cola o dedão nesse like, se inscreve no canal, acione o sino das notificações, é muito importante sua participação aqui também. Deixe seu comentário aqui embaixo, ó. Principalmente nesse vídeo, hein? Principalmente nesse vídeo. Vou falar para você o porquê. Olha, vocês sabem aí que o Vasco não tem lateral direito, o Vasco sofre na posição, enfim, é uma carência muito grande na lateral direita do Vasco também. Então, o Rodinei ontem no Twitter, tá? Tô repetindo aqui, no Twitter, rolou o assunto e o nome do Rodinei, que não vai ficar no Flamengo. Aí, enfim, a galera começou, pô, seria uma boa pro Vasco, não seria uma boa? Quero que você deixe seu comentário também. Eu quero saber se você aceitaria ou não. Ah, só porque o cara jogou no Flamengo? Isso não serve como parâmetro, né? Porque o cara saiu do Flamengo pro Vasco. É porque o Bebeto veio do Flamengo pro Vasco, o Romário fez o inverso, depois voltou para o Vasco, o Felipe também foi para o Flamengo, o Beto do Flamengo lá atrás veio para o Vasco, então o cara tem que ser profissional. Eu estou falando aqui do Rodinei como profissional, tá? Pedindo a sua opinião. Para mim seria uma boa para o Vasco. É um bom lateral, o Flamengo resolveu não, o Flamengo acho que está diminuindo folha e tal, né? Então resolveu não permanecer com o Rodinei, que na minha opinião chegaria sim para agregar muito a lateral do Vasco, tá? Outro lateral, que agora começam aquelas especulações e tal, enfim, temos que deixar opinião, pois são só, até o momento, especulações envolvendo o Reinaldo também, lateral esquerdo do São Paulo, né? O Reinaldo, na minha opinião, muito bom lateral, tem um excelente cruzamento, e é nisso que a gente tem que ficar atento, né? Porque e arrumar a cozinha ali atrás também. Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, entre outros jogadores que o Vasco... Muitos estão sendo oferecidos, o Vasco rejeitando, analisando, e outros sendo aí, de repente, o Vasco vai fazendo oferta. O caso do Pedro Raul, né? Que o Vasco deve anunciar a qualquer momento aí como novo reforço, novo atacante para o Vasco. E a proposta que o Vasco vai fazer também para o Terãs, né? Ah, mas aí, Eduardo, são negociações complexas, são negociações difíceis. Gente, claro que é difícil. É claro que são negociações caras. Porque quando você trata de promessas, trata com nomes mais pesados, né? Então você tem que realmente fazer investidas mais altas. Senão a coisa não funciona. Tá certo? Então, essa é a minha opinião sobre o Rodinei. Gostaria que o Rodinei, sim, é um lateral experiente, conhece o Rio de Janeiro, jogou muito tempo no Flamengo, mas isso para mim não entra em campo, se não estiver sendo profissional. Ah, o cara não é profissional, é profissional sim, jogou no Internacional, jogou no Corinthians, enfim, e eu acho que é assim que funciona. O Leonardo Moura também jogou no Vasco muito tempo, depois foi para o Palmeiras, do Palmeiras para o Flamengo, ficou lá, virou ídolo. Então, tudo isso é normal, tá? Normal. Questão envolvendo o novo treinador. Vou repetir aqui, tá? Vou repetir aqui para vocês, deixando a minha opinião. E, mais uma vez, peço a sua, sempre deixando a sua opinião. Não adianta você dar um soco na minha cara, porque eu não sou dono da verdade. Não adianta você me xingar, porque eu também não sou dono da verdade. Então, deixe o seu recado, sua opinião. Escreve aqui embaixo, Eduardo. Você acha que tem que ser um nome de peso? Sim. Se a gente quiser alguém, literalmente, para trabalhar no Vasco, para montar esse elenco para 2023, para brigar por títulos, você tem que pensar no Cuca, você tem que pensar no Eduardo Cudê, você tem que pensar no Vanderlei Luxemburgo. São técnicos que, com experiência no Brasil, né, que trabalharam em times grandes no Brasil e deixaram o recado. Talvez o Vojvoda nem fosse o mais... Estavam muito afoito aí, o cara foi bem no Fortaleza, quero o cara no Vasco, não sei o quê. De repente nem seria o nome. De repente o cara sente a pressão. Que uma coisa, gente, com todo respeito ao Fortaleza, é você trabalhar no Fortaleza. Outra coisa é você vestir essa camisa aqui. Sendo cobrado com um caldeirão lotado, qualquer estádio que o Vasco joga no Brasil, lotado. Imagina como vai ser a temporada do Vasco em 2003, gente. 23, desculpa. Então, assim, eu quero jogadores, sim, de nome. Eu quero treinador de nome. O Vasco já fez uma coisa muito positiva, na minha opinião, que foi marcar logo essa pré-temporada, sem papagaiada. Daqui a pouco, vamos fazer uma parte da pré-temporada no CT Moacir Barbosa, outra parte da pré-temporada fora do Rio de Janeiro, né, para, enfim, apresentar o projeto,
a intenção do Vasco na próxima temporada. Claro que é sempre ganhar título, mas de repente você, nesse processo de remontagem de elenco, você belisca uma Libertadores ali e na próxima temporada você começa a conquistar os títulos, porque isso é processo, né? E esse ano é o principal, esse primeiro ano é o principal, porque você tem que montar um time forte, com nomes importantes, para que você tenha uma temporada segura e uma temporada, estou falando já na temporada 2023, brigando por títulos e mostrando a grandeza do nosso Vasco, batendo no peito e falar, ó, isso aqui é Vasco da Gama. Não adianta ficar de papagaiada no meio da pré-temporada, tentando contratar É normal contratar na janela do meio do ano também. Não é anormal, não. Mas que seja só para corrigir, pontualmente. Falar, ó, vou contratar 2 ou 3 aqui, reforços pontuais para continuar a temporada 2023. Mas nesse início, o Vasco não pode errar na largada. É por isso que eu estou falando aqui o tempo inteiro e acho muito importante. O jogador quer jogar no Vasco? Ah, o goleiro lá do Kehler não disse sim, não disse que não falou nada. Então deixa pra lá e corre atrás de outro. Sacode a roseira aí e vamos pra cima. Porque o torcedor vascaíno hoje, ele tá sedento. Ó, anunciei o Pedro Raul, anunciei o Terãs, anunciei o Júnior Russo, tô anunciando o Pedro Henrique. Porque qualquer treinador que vier pro Vasco hoje, ele vai querer trabalhar com um time forte. Ele vai querer trabalhar, ele vai querer chegar. Como é que tá o elenco do Vasco? Ó, eu tenho 3 jogadores nessa posição, eu tenho 3 jogadores nessa posição, eu tenho um elenco recheado. Toma aqui. Qualquer treinador vai querer dirigir, comandar um time forte. O treinador não quer time para nada, gente. Sejamos sinceros aqui. O que eu não quero ver hoje no Vasco são jogadores bananada, porque o cara não vai chegar a lugar nenhum e o treinador tem que se virar o tempo inteiro. Então, Cuca, chega no Cuca. Cuca, chega aí. Ô, Vanderlei, chega aí. Como é que tá a tua situação política? Como é que tá a tua vida? Trabalhar os caras sabem. Trabalhar os caras sabem. Mano Menezes também é outro nome que me agrada. Então, um treinador experiente, treinador grande, que saiba o tamanho do Vasco. Ah, mas ele vai falar um monte de nome aí de treinadores estrangeiros que, pô, muitas das vezes, vai chegar no Vasco, aí não dá em nada, aí você vai ficar bolado, né? Quando o Vasco fez lá aquela contratação daquele Ricardo Sapinto, enganou muita gente, foi muito mal no Vasco, uma loucura, foi um dos principais responsáveis para a queda do Vasco para a Série B, um cara totalmente fora da curva. Até minha mãe falando, pô, esse cara só ganhou 8 jogos na carreira dele inteira, né? Quando ele chegou no Vasco. Então, temos que pensar fora da curva sim, tá? E esses nomes que eu tô falando aqui, claro que é a minha opinião, tá? Tô deixando bem claro que é só a minha opinião, gente. Repensar, respirar fundo, falar, pô, temos um treinador. Aí o treinador começa a indicar os nomes dele, tem um estilo dele de jogo. Então eu apoio sim, tá? Cuca, Mano Menezes ou Vanderlei Luxemburgo. Pega um treinador experiente, que saiba trabalhar com projeto. Não faça aposta, porque a aposta dá errado. Maurício Souza foi uma aposta que quase deixou o Vasco na Série B desse ano. Tá? Quase que o Vasco fica na Série B por conta de uma aposta ridícula, né, que o Vasco fez mais uma vez. Com todo respeito ao ser humano, tá, Maurício Souza. Todo o respeito do mundo a ele. Mas temos que apostar menos, temos que acertar mais. Temos que pensar grande, gente. Tá? Pensar em João lá das Couve, fulano, não. Temos que pensar grande, temos que pensar no Vasco agora. Tá? Um treinador robusto, um treinador que tenha título, bagagem, conheça o futebol brasileiro, conheça a torcida do Vasco e saiba principalmente montar um elenco para a próxima temporada. Tá? Esse é o meu pensamento. Mas, respeito o seu, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com geral aí. Daqui a pouco eu volto com essas e outras. Hoje tem live, vamos falar sobre isso, novidades durante o dia inteiro. Vamos continuar apurando informações para levar para vocês, porque, ó, nesse período, o período das especulações, isso é tudo, é normal, não é normal, mas é a realidade. Daqui a pouco a gente chega com a informação top, daqui a pouco a gente chega com a informação, pô, o cara não acertou, o mundo caiu, o mundo acabou para você, nós vamos disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e temos que pensar em treinador, jogador que realmente queiram vestir a camisa do Vasco, tá? O cara não veio por conta dos motivos dele. Deixa ele para lá então. Vamos sair, deixa o cara viver a vida dele, vamos viver a nossa. Porque, vou repetir aqui, é o ano mais importante da história do Vasco. Precisamos voltar a vencer. Precisamos voltar ao normal. Nosso lugar de destaque, prateleira 01. Levantar aqueles troféus que estão ali atrás. É assim que nós temos que pensar. Porque isso aqui é Vasco. Um beijo no coração de todos. Não deixe de deixar seu like, nem de se inscrever. E saudações vascaínas.